O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A novena do Espírito Santo sucedeu pela primeira vez após a ascensão de Nosso Senhor aos céus. Segundo a Escritura, Jesus, no 40º dia após a sua ressurreição, portanto permaneceu ressuscitado entre os discípulos 40 dias, ele voltou para o Pai. A solenidade da ascensão do Senhor aos céus, pelo calendário litúrgico, ela deveria, respeitando o 40º dia, ser celebrada ontem, quinta-feira, porque seria o 40º dia, o dia da ascensão do Senhor aos céus. Entretanto, a Igreja do Brasil transfere a solenidade para o domingo. No próximo domingo vamos celebrar a solenidade da ascensão do Senhor aos céus. A primeira novena ocorreu após a ascensão do Senhor aos céus. Durante 9 dias, a comunidade cristã, os apóstolos, permaneceram reunidos com Maria no cenáculo, esperando o Espírito Santo, que, segundo as Escrituras, foi derramado sobre os corações no 50º dia. Foram 9 dias e no 50º dia o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no céu. Sendo assim, o quadro que está à minha esquerda retrata a cena de Pentecostes. A liturgia da missa, e vivendo com a liturgia da missa na novena, convida-nos a entrar na sala do cenáculo. Durante esses dias, nós precisamos usar essa imaginação, não só usá-la, mas também invocar nossa fé para entrar na sala do cenáculo e, na companhia dos apóstolos e da Virgem Maria, esperar o derramamento do Espírito Santo. De fato, o Espírito já foi derramado sobre os nossos corações. No batismo, o Espírito Santo de Deus é infuso em nós.
O Espírito Santo de Deus é comunicado. O que nós pedimos e o que devemos pedir durante esses dias de novembro. Sobretudo, devemos pedir a efusão do Espírito Santo, isto é, que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos conduzir. É o Espírito que está em nós, por isso efusão, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida. E observe como é bom ser católico. Observe que o nosso espaço sagrado, ele nos indica a sala do cenário. Olhe no lado e olhe o nosso espaço sagrado. Quem estava na sala do cenário? A Virgem Maria. Quem estava na sala do cenário? Os apóstolos. São Pedro e São Paulo representando os dois apóstolos. Nós podemos hoje, no nosso espaço sagrado, visualizando esses sinais, compreender e, mais do que compreender, experimentar aquilo que a Virgem Maria e os apóstolos experimentaram. Nós entramos na sala do cenáculo pela liturgia e pela fé nós podemos viver aquilo que eles viveram, aquilo que os apóstolos experimentaram. A graça do encontro com o Espírito Santo que conduziu a vida da Virgem Maria e dos apóstolos. É este mesmo Espírito que nós queremos que conduza a nossa vida. Durante esta novena, no final, vocês poderão receber o livreto com a novena do Espírito Santo que vamos rezar durante este ano. Nós vamos meditar a presença do Espírito Santo na história da salvação. Veremos a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo que participa efetivamente da nossa salvação. Antes de meditar no tema do primeiro dia da novena, meditemos a liturgia da palavra desta sexta semana da Páscoa, sexta-feira. Nós seguimos com a leitura de um discurso da despedida de Nosso Senhor. Ouvimos alguns versículos do capítulo 16. E Jesus está preparando os discípulos para a hora crucial da sua missão. E Jesus diz para os discípulos que eles passarão por um período de tristeza. Eles ficarão tristes. De fato, os discípulos ficaram tristes com a prisão, a paixão e a morte de Nosso Senhor. Ao mesmo tempo que Jesus anuncia a tristeza, ele proclama a alegria. Jesus diz: vocês ficarão tristes por um período e depois voltarão a viver a alegria, sentirão alegria. Jesus está ensinando que na vida dos seus discípulos, a tristeza, na vida dos discípulos de Cristo, a tristeza tem uma data para chegar e uma data para partir. Na vida do cristão, ele tem uma data para sentir a tristeza e uma data para deixar de sentir. O que eu quero dizer? Que a tristeza na vida do discípulo de Cristo, ela é temporária. Isso significa que ela é passageira. A tristeza, ela não permanece para sempre na vida dos discípulos de Cristo. Que alegria! A tristeza vai desaparecer. Só de saber que ela um dia vai desaparecer, que ela não vai permanecer para sempre. A tristeza faz parte da condição do homem. O fato de eu e você caminhar sobre a face da terra, nós estamos meditando sobre isso na liturgia. O fato de nós vivermos sobre a face da terra, caminharmos sobre este chão, não nos isenta as tribulações próprias desta vida. Nós cristãos não estamos imunes às situações que causam tristeza, mas nós temos a certeza, porque Cristo nos assegura que
que essa tristeza que hoje nós sentimos, ou que nós podemos sentir, ou que você está sentindo hoje, essa tristeza tem uma data para começar e uma data para terminar. Porque Jesus está assegurando no Evangelho: o vosso coração se alegrará. O que vai prevalecer no coração do discípulo de Cristo é a alegria. Porque Deus nos fez para a alegria. Deus não nos fez para a tristeza. A tristeza, eu insisto, ela faz parte da condição do homem que vive sobre a face da terra. Jesus se entristeceu. Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro faleceu. Jesus viveu essa experiência humana da tristeza, mas a tristeza, ela não permanece para sempre na vida dos discípulos de Cristo. Pode voltar para sua casa tranquilo, pode voltar para sua casa feliz, alegre, porque essa tristeza que hoje você pode estar sentindo, ou a tristeza que você um dia sentirá por algum fato que ocorrerá, ela tem uma data para começar e uma data para terminar. Porque no coração do discípulo de Cristo, o que vai prevalecer e triunfar é a alegria. 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 O Papa Francisco começou o seu pontificado dizendo: a alegria do Evangelho. Evangelho é Gálatas. A alegria do Evangelho. Essa alegria que a Páscoa nos comunica. A alegria que sentimos porque temos pela fé a certeza que a cruz faz parte da vida, mas depois vem a ressurreição. Olhemos a vida do apóstolo São Paulo. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o Senhor disse em visão para o apóstolo São Paulo que está em Corinto: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. A tristeza faz parte da condição do homem que vive sobre a face da terra. O medo faz parte da condição do homem que vive sobre a face da terra. Mas Deus está encorajando o apóstolo São Paulo. O grande apóstolo São Paulo, diz o texto revela essa realidade da vida do apóstolo, que é a realidade da vida de cada um de nós. O medo. Nós também sentimos medo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que será de nós no próximo ano. Existe uma série de incertezas. Nós não temos um controle total sobre a vida. Nós tentamos controlar, mas sabemos que não é possível controlar totalmente a vida. A vida é uma verdadeira caixa de surpresa. Somos surpreendidos por acontecimentos inesperados, fazemos planejamentos, estabelecemos projetos, metas, temos objetivos, e tudo isso é importante, nós precisamos dessas coisas, mas não temos controle. Algo acontece, as coisas mudam completamente o seu mundo, mas não precisamos ter medo, porque o mesmo Senhor que assegurou que estaria com o apóstolo São Paulo, dizendo: ninguém te pôr a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. O mesmo Senhor que promete que nenhum mal acontecerá com Paulo, Ele também promete a cada um de nós: nenhum mal nos atingirá. Agora que nós precisamos compreender que São Paulo depois passou pelo martírio, São Paulo foi decapitado. No entanto, aquele que sofreu os males deste mundo pela sua fidelidade à missão que fora dada por Deus, São Paulo recebeu de Deus o bem maior, que é a vida eterna, que é a alegria da eternidade. Isso que Deus concedeu a Paulo, Deus quer conceder a cada um de nós. Coloquemos nele a nossa confiança e esperança. Neste primeiro dia da novena do Espírito Santo, como mencionei no início da homilia, nós vamos meditar a presença do Espírito Santo na história da salvação. Eu tenho sugerido
para o primeiro dia é este: o Espírito pairava sobre as águas. Trata-se de um versículo do livro de Gênesis, no capítulo 1. Durante a novena, contemplando a presença do Espírito Santo que atua na história da salvação, nós também somos convidados, pelas meditações que vamos fazer, a perceber a presença do Espírito Santo na própria história. Assim como o Espírito Santo está presente na história da nossa salvação, o Espírito Santo está presente na história pessoal. Nós temos uma história e esse Espírito está atuando. É verdade que às vezes nós temos dificuldade de perceber a atuação do Espírito, mas o Espírito está atuando tal como ele atuou e continua atuando na história da salvação da humanidade. O primeiro ponto da meditação deste primeiro dia é uma afirmação sobre o Espírito Santo, porque às vezes a impressão que temos é que o Espírito Santo ainda é desconhecido, que os cristãos têm uma série de dúvidas sobre o Espírito Santo. E eu quero começar a meditação fazendo uma primeira afirmação sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Na ação criadora de Deus, o Espírito Santo atua. É interessante porque na tradução da Bíblia de Jerusalém, a tradução diz que o Espírito, o sopro de Deus, agitava a superfície da água. É o Espírito Santo que está atuando na obra criadora de Deus. O Espírito Santo, como aprendemos, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O único Deus, três pessoas. E o Espírito Santo atua na ação criadora. Na ação criadora do Pai, a quem atribuímos a criação, está presente a ação do Filho e do Espírito. O Espírito também age com o Pai, age com o Filho na obra da criação. É por isso que o Espírito Santo, na tradução da Bíblia de Jerusalém, o sopro de Deus, o moar de Deus, em hebraico, pneuma, em grego, o Espírito está movimentando, agitando a superfície da água. É a ação do Espírito que cria com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, ele age. O Espírito Santo, ele está atuando. São as três pessoas da Santíssima Trindade que cria, salva e santifica. São as três pessoas. Nós atribuímos a criação à pessoa do Pai. Fica mais aparente na obra criadora a figura do Pai. Na obra da salvação, fica mais aparente a pessoa do Filho, mas na ação salvífica do Filho, a segunda pessoa que assumiu a natureza humana e morreu na cruz em expiação dos nossos pecados, está presente a ação do Pai e do Espírito. O Filho não faz nada sozinho, assim como o Pai não fez nada sozinho, e o Espírito também não faz nada sozinho. Na ação do Espírito que nos santifica, estão presentes, está presente a ação do Pai e do Filho. É uma ação conjunta. O Espírito Santo age em comunhão com as outras duas pessoas. Portanto, o Espírito Santo é Deus. E sendo Ele Deus, Ele tem o poder de criar, salvar e santificar. Eu insisto, na ação criadora está mais aparente a figura do Pai, na ação salvadora está mais aparente a figura do Filho, na ação santificadora está mais aparente o Espírito, mas cada uma das pessoas da Santíssima Trindade age, realiza a obra em comunhão com as outras duas. Portanto, a ação é sempre de Deus e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma partícula de
Deus. Há quem pense que o Espírito Santo é uma partícula de Deus. O Espírito Santo é Deus, faz parte do mistério de Deus, e o Espírito Santo atua. Como é bom saber que o Espírito Santo ele é também criador. O Espírito vai criando. Nós podemos, pela leitura espiritual, compreender a ação criadora do Espírito como aquele que cria o homem, aquele que faz o homem ser uma criatura nova. O Espírito Santo é aquele que faz de nós homens e mulheres novos, renovados. Nós veremos mais adiante essa ação do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito Santo ele é dinâmico. Diz o texto que citei, que o Espírito Santo é o sopro de Deus que agita a superfície da água. A atuação do Espírito Santo não terminou em Pentecostes. O Espírito Santo ele foi enviado, Jesus e o Pai comunicam o Espírito Santo, e o Espírito Santo não restringiu a sua atuação sobre a vida dos apóstolos. O Espírito Santo continua mais vivo do que nunca. Ele continua atuando. O Espírito Santo continua realizando as maravilhas entre nós. O Espírito não terminou em Pentecostes a sua atuação. Ele continua atuando. Ele não está adormecido. Ele continua movendo os corações. Como moveu o coração da Virgem Maria? Como moveu os corações dos apóstolos? Como moveram os profetas do Antigo Testamento? O Espírito Santo continua movendo, e ele pode mover o meu e o seu coração. Quando nós somos dóceis à ação do Espírito, ele fez maravilhas na vida dos apóstolos, ele também fará nas nossas vidas maravilhas, porque o Espírito continua atuando. O Espírito Santo continua realizando a sua obra nos corações. O Espírito Santo, ele é criativo, ele continua criando. E nós podemos tocar na ação criativa do Espírito no seio da igreja. Ao longo da história, quantas coisas foram surgindo no seio da igreja? Coisas boas, instrumentos de evangelização. Como o Espírito Santo de Deus é criativo, o Espírito vai apontando caminhos, vai ajudando a comunidade cristã a descobrir instrumentos para que o Evangelho seja comunicado. É o Espírito Santo. Se está faltando para nós criatividade, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê essa criatividade para conviver entre nós, criatividade para educar os filhos, criatividade para viver no matrimônio. Cai numa rotina ruim. Rotina nós temos que ter, mas uma rotina ruim, uma rotina que vai desgastando, falta criatividade. E como nós precisamos estabelecer esta relação íntima com o Espírito Santo para que Ele nos dê a criatividade. O Espírito Santo é renovador, Ele renova. O Espírito Santo vai renovando as forças, o ânimo. O Espírito Santo renova a comunidade. Pessoas vão surgindo, as crianças vão surgindo, a comunidade vai sendo renovada pela ação do Espírito. Se nós nos sentimos cansados, abatidos, desanimados, querendo desistir de tudo, o Espírito Santo é um ótimo amigo para conversar e para dizer o quanto nós precisamos de uma renovação, porque às vezes o desejo que vem no coração é de jogar tudo para lá, é não acreditar que as coisas podem ser mudadas e transformadas. O Espírito Santo é restaurador e transformador. Ele renova aquilo que precisa ser renovado, renova o primeiro amor. Nós fazemos uma experiência com Deus, sentimos o toque de Deus, mas com o passar do tempo as coisas vão esfriando. Nós vamos esfriando. Quantos de nós já participaram de encontros
aquela experiência forte com Deus, mas depois as coisas vão esfriando. Voltam à vida velha. O Espírito é aquele que nos renova, é aquele que restaura, é aquele que transforma. O Espírito Santo nos impulsiona a não permanecer na zona de conforto. O Espírito Santo vai nos impulsionar a buscar novos horizontes, a avançar para as áreas mais profundas. O Espírito Santo nos impulsiona a sair da zona de conforto. Nós gostamos da zona de conforto. Veja, o banco da igreja, você senta quase todos os domingos no mesmo lugar, mas essa é a tendência de todos nós. Na sala de aula, nós identificamos uma cadeira, aquela cadeira é nossa, ocupamos sempre os mesmos lugares. Isso revela um pouco daquilo que nós somos, todos nós, ou pelo menos quase todos. Nós temos essa tendência a criar uma zona de conforto, a ficar sempre no mesmo lugar. O Espírito é aquele que nos impulsiona, é aquele que nos ajuda a avançar para as áreas mais profundas. A atuação do Espírito é dinâmica. O Espírito Santo é dinâmico, mas a atuação dinâmica do Espírito Santo passa pelo consentimento do homem. Se nós não consentimos, o Espírito Santo é educado. O Espírito Santo respeita a nossa liberdade. A experiência da criatividade, da renovação, da transformação, da restauração, nós vivemos quando nós consentimos. O Espírito Santo quer realizar todas essas coisas, mas tudo isso passa pelo nosso consentimento. Se nós não consentimos, o Espírito Santo é educado, ele respeita a nossa liberdade. O Espírito Santo não invade, o Espírito Santo não impõe, ele espera e respeita o nosso consentimento. Experimentamos esta dinamicidade do Espírito sendo dóceis às suas moções. Quando nós somos dóceis às moções do Espírito e acolhemos o Espírito Santo com o coração verdadeiramente aberto para que Ele possa atuar, nós experimentamos todas essas coisas. A renovação, a transformação, o Espírito vai nos impulsionando, novos horizontes são colocados diante dos nossos olhos, porque o Espírito requer o nosso consentimento. Eu preciso consentir. E por fim, o terceiro e último ponto, este Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. O Espírito Santo mora em nós. Deus quis habitar em nós pelo Espírito Santo, pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus habita em cada um de nós. A Escritura diz que nós somos a habitação de Deus, templo, santuário do Espírito Santo. Ele não está distante de nós, o Espírito Santo está conosco, em nós. Mas às vezes a sensação é que o Espírito Santo é o nosso desconhecido. Ele está presente, mas desconhecemos. É um hóspede que é desconhecido. É um hóspede que está anônimo. Não porque ele deseja estar anônimo, mas porque nós não queremos conhecê-lo. Não queremos reconhecer a sua presença em nós. Ignoramos a sua presença em nós. Ele está perto de nós, quis ficar conosco para ser nosso amigo. Nós queremos e buscamos conselho deste ou daquele. Nós procuramos orientações e nos conhecemos clientes de tudo e de todos. Nós deveríamos buscar aquele que está mais próximo de nós, que é o Espírito Santo, aquele que fica conosco todos os dias do ano, que fica conosco 24 horas por dia, aquele que está conosco. O Espírito Santo está conosco porque ele deseja ser nosso amigo, nosso confidente. Você pode confidenciar a sua vida ao Espírito Santo. Você pode apresentar aquilo que está acontecendo, as suas preocupações, as suas incertezas, os seus medos, aquilo que você precisa fazer, mas não sabe por onde começar.
A situação que está diante dos seus olhos que você precisa resolver, o Espírito Santo pode ser o seu confidente, a quem você vai confidenciar a sua vida, a sua intimidade. Quantas pessoas estão procurando pessoas erradas para confidenciar a própria vida, e influenciadas por essas pessoas tomam decisões equivocadas. O Espírito Santo é o melhor confidente. O Espírito Santo também é conselheiro. O Espírito Santo dá bons conselhos, pode ficar tranquilo. Ele não vai encaminhá-lo e encaminhá-lo por um caminho errado. O Espírito Santo é um bom conselheiro, um companheiro. Precisamos de companhia. Quer companhia melhor que o Espírito Santo? Ele também nos auxilia. Chega a ser até um absurdo pensar que Deus, Ele nos auxilia. Mas esse é o nosso Deus. É um Deus que quer ser auxiliar. Ele quer nos auxiliar. Para nós, auxiliar tem uma conotação um pouco pejorativa até. Mas Deus é tão humilde que Deus quer ser o nosso auxiliar, aquele que vem para nos auxiliar. O Espírito Santo é consolador. Ele nos consola. Estamos tristes, abatidos, desanimados. O Espírito que está em nós quer nos consolar. O Espírito Santo nos fortalece. Ele é força que nos impulsiona. Nos sentimos fracos, abatidos. O Espírito Santo nos fortalece. É refúgio. Podemos nos refugiar nele. Procurar esse refúgio nele. Ele é luz. Luz para iluminar a nossa vida. Esta novena tem um propósito de fazer de cada um de nós pessoas mais próximas do Espírito Santo. Ele já está próximo de nós, mas nós precisamos agora nos aproximar dele. Esse Espírito que pairava sobre as águas, que é o tema dessa primeira noite, esse Espírito que pairou sobre Jesus na cena do seu batismo e durante toda a sua missão. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas e sobre Jesus no seu batismo durante toda a sua vida, a sua missão sobre a terra, Ele está também pairando sobre a nossa vida. Ele está pairando, olhando, sondando. O Espírito Santo está nos acompanhando. No Antigo Testamento nós temos a coluna luminosa que acompanhava o povo que caminha pelo deserto rumo à terra prometida. A coluna luminosa é figura do Espírito Santo. Esse Espírito está pairando sobre nós. Nós não estamos sem a força de Deus, sem o auxílio de Deus. O mesmo Espírito que conduziu a vida e a missão de Jesus também quer conduzir a minha e a sua vida, a sua e a minha missão. Ele quer conduzir, porque Ele paira sobre nós. Foi o que aconteceu no dia do nosso batismo. O mesmo Espírito presente no batismo de Jesus esteve presente no nosso batismo, manifestando a sua presença. Vamos deixar que este Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre os nossos corações, que Ele paire, e pairando sobre a nossa vida, por Ele nós sejamos conduzidos, porque através desta relação íntima com o Espírito Santo, nós vamos percorrendo o caminho, combatendo o combate, guardando a fé, e chegaremos às alegrias da eternidade. O Espírito foi comunicado para que nós, fortalecidos por Ele, possamos cumprir a nossa missão e um dia de Deus receber a recompensa. Amemos o Espírito Santo. Peçamos durante esta novena a graça de viver esta relação de proximidade